Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fernando Martinelli aqui da Grados falando. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Vocês podem dar um ok aí no chat para a gente saber se vocês estão ouvindo a gente ou não? Peço que vocês deixem no mute durante a apresentação. As perguntas que vocês fizerem, por favor, façam por escrito no chat. A gente vai responder todas no final. Fiquem tranquilos, vamos respondê-las a tempo, tá? Então, por favor, não abram o microfone durante a apresentação. Bom, estou aqui com o meu sócio, Frank. Quer se apresentar, Frank? Pode ser. Boa noite, pessoal. Meu nome é Frank Abbe, estou há 7 anos na Grados, fiz engenharia de computação na Unicamp e recentemente voltei do mestrado, fiz um MBA lá em Michigan Ross. Bom, eu, como falei, sou Fernando Martinelli, eu estou há 10 anos aqui na Grados. Desses trabalhos que a gente vai falar para vocês, esse projeto, eu já fiz mais de 30 projetos aqui na Grados. Eu me formei já também há bastante tempo na FGV e eu fiz MBA em 2015 no INSEAD, e nesse tempo todo aqui estou na Grados. Fui patrocinado pela Grados para MBA, estou bastante feliz aqui, espero mais 10 anos de Grados. Para quem não conhece, vai ser uma parte bem rápida do webinar, vai ser no máximo 5 minutinhos, só para quem não conhece, para entender um pouco sobre quem a gente é, o que a gente faz e o que você espera encontrar quando você trabalha, se você trabalhar aqui na Grados, se você contratar a Grados para algum projeto. Se vocês quiserem ter mais informações sobre o que é a Grados, processos seletivos, se vocês quiserem saber como é que é o programa de MBA aqui na Grados, vocês conseguem ver tudo isso no nosso site. A gente tem vários outros webinars que a gente fez a esse respeito, então vocês conseguem entrar lá e vocês conseguem acompanhar isso com muito mais detalhes. Aqui eu vou ser super breve em explicar o que é a Grados, mas para que quem nunca ouviu falar tenha alguma ideia de o que somos, tá? Então, a Grados é uma consultoria de gestão, e a gente, basicamente, como vocês podem ver aí na tela, somos uma empresa que tem foco em implantar projetos que tenham alto impacto e alto retorno. Então, todos os nossos projetos, quando a gente faz um projeto, ele é um projeto que vai trazer resultado para a empresa, é um projeto com alto impacto, que traz resultados mensuráveis e, muitas vezes, de curto prazo. A empresa já começa a sentir o valor do projeto nos primeiros meses. Muito provavelmente no primeiro ano esse projeto já se pagou muitas vezes o que ele custou para a empresa, tá? Então, sempre que a gente faz um projeto, ele tem uma meta financeira atrelada e isso garante que o cliente vai ter o retorno daquilo que ele investiu contratando a nossa consultoria. Quando a gente fala de um projeto de alto impacto e alto retorno, ele também é um projeto muito importante para a empresa. Então, todos os projetos que a gente vai falar aqui, como caso de sucesso, com muita boa chance, eles eram os projetos mais importantes que aquelas empresas estavam fazendo naquele ano. Então, sempre que a gente faz um projeto, ele envolve a alta direção da empresa, toma as decisões que mexem com o futuro da empresa e com o presente dela também. Então, são projetos bem interessantes. É muito gratificante fazer o que a gente faz, tá? E, bom, além disso, a gente tem um diferencial muito grande, que é a gente dedica profissionais altamente capacitados nos projetos que a gente faz. Então, todo projeto tem um sócio da Grados que fica full time naquele projeto. Isso garante que todos os nossos trabalhos saiam com a qualidade necessária, que eles saiam com o padrão de qualidade que a Grados preza, e que sempre que a gente faz um projeto, a gente não esteja fazendo aquele cliente de cobaia, seja um projeto que a gente sabe que a gente está fazendo, que é o sócio que fez aquele projeto, que está fazendo o projeto naquele cliente, já fez isso em algum outro lugar e já conseguiu entregar isso com sucesso em alguma outra empresa, tá? E além disso, ali no meio vocês podem ler que trabalhamos com tecnologia e metodologias proprietárias para gerar valor aos nossos clientes por meio de ganhos de produtividade. Então, a Grados, ela é muito conhecida no mercado por ser uma empresa que é muito voltada a aumentar a produtividade das empresas. Isso significa como conseguimos fazer mais com menos, ou então como conseguimos fazer mais com o mesmo que temos hoje, ou coisas nessa linha. Então, acho que os ganhos de produtividade que a gente traz nas empresas são a nossa assinatura. Se você procurar no mercado, se você for perguntar para pessoas que trabalham em grandes empresas, muito provavelmente elas vão conhecer a Grados como uma empresa especialista em produtividade. E as metodologias que a gente tem são todas proprietárias, então elas foram criadas aqui dentro de casa. A gente criou, foram os consultores nossos sócios, nossos analistas, nossos associados que criaram essas metodologias. E hoje a gente vai até apresentar algumas delas para vocês, alguns dos trabalhos que a gente fez. E apesar de serem um pequeno exemplo de tudo que a gente faz, eu acho que é muito representativo, vocês vão conseguir entender muito melhor o que faz um consultor, tá? Porque eu me lembro quando eu estava prestando consultoria há uns 10 anos atrás, mais ou menos, era muito difícil de você entender o que de fato o consultor fazia. Você conseguia ter uma ideia de qual era a carga de trabalho, qual era o modelo do projeto, mas o que a pessoa estava fazendo no dia a dia, qual era o produto final que ela entregava,
ficava muito difícil de saber, ficava muito nebuloso. Então, a gente vai mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe, que eu acho que vai ajudar vocês, principalmente quem está interessado em entrar no mercado de consultoria, ser um consultor, acho que é bastante interessante saber o que de fato uma consultoria faz. Aqui alguns números, tá, que resumem a nossa história. Então, foram mais de 300 projetos em 168 clientes. Desses 300, eu participei de 30 a 35 projetos, mais ou menos, em uns 25 clientes diferentes. Tá? Então, eu já participei de bastantes coisas aqui. Aconteceram em 60 cidades, localizadas em 28 países. Então, apesar da Grado ser uma consultoria brasileira, que tem a sede em São Paulo, que o nosso escritório fica aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, a gente muitas vezes faz projetos para empresas no exterior, que normalmente são ou filiais de empresas que a gente trabalhou aqui no Brasil, ou então porque a gente fez um bom trabalho com algum executivo em alguma empresa no Brasil e ele se transferiu para algum outro país, ele nos conhece, nos chama para fazer um projeto lá. Então, é bastante recorrente a gente fazer projetos fora do Brasil. Inclusive, dos exemplos que a gente vai dar aqui, um deles, ou até mais do que um, vão ser de projetos que foram feitos fora do Brasil. Tá? E a Grados é uma empresa que ela não tem uma especialização em nenhuma indústria e em nenhum ramo de atuação, tá? Então a gente trabalhou já em basicamente todas as indústrias que existem no Brasil, em 72 ramos de atuação diferentes. Então, basicamente, qualquer grande empresa é uma empresa que a Grados poderia trabalhar, que as metodologias que a gente tem, que os tipos de projeto que a gente faz seriam bastante interessantes. Eu acho que vale pontuar também o range dessas indústrias, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz projetos desde medicina diagnóstica até cimenteira, passando por incorporação, por healthcare, por logística. Então, esse número de indústrias ele é alto e ele também é bem abrangente. Sim, e além de ele ser abrangente como empresa, é abrangente entre os consultores. Então, a Grados tende a não especializar seus consultores em nenhuma indústria e também em nenhum tipo de projeto específico. Então, um consultor que está há 5 anos na Grados, ele vai ter feito projeto em 10 ramos de empresas diferentes, vai ter feito 4 ou 5 tipos de projetos diferentes, vai ter trabalhado em muitas cidades diferentes. Então, os consultores aqui não são especializados, porque a gente acha que isso ajuda a criar homens de negócio, mulheres de negócio bastante capazes por trabalharem em diversos mercados, em diversos tipos de trabalho também. Então, por último aqui, falando sobre a Grados, como eu falei antes, a gente tem muitos tipos de projeto que a gente faz, muitas metodologias diferentes. E aqui vocês veem 5 exemplos de metodologia que a gente trabalha. Algumas das que estão aqui a gente vai abrir um pouquinho mais de detalhe ali na frente. Então, a gente trabalha desde gestão de receita. Então, como é que eu consigo fazer com que essa empresa fature mais, seja por mix de produtos, seja por gestão do portfólio daquela empresa, seja por encontrar oportunidades de venda em algum canal, em algum ponto de venda específico. A gente trabalha também com aumento de produtividade fabril, que aí seria como que uma fábrica pode ser mais produtiva, quais são as grandes alavancas de produtividade, gargalos que aquela fábrica tem, como a gente pode trabalhar com isso. Projetos de custos logísticos e de distribuição, então, desde a parte de você revisar a malha logística da empresa, até você avaliar se a ocupação dos caminhões é boa, se os caminhões utilizados são os ótimos, se as rotas que estão sendo utilizadas para fazer a distribuição são as melhores possíveis. Projetos de redução de custos fixos, então, a metodologia de orçamento matricial, que foi uma metodologia desenvolvida pela Grados lá na Ambev há mais de 20 anos atrás, eu diria que é um paradigma de mercado de melhor metodologia de redução de custos fixos e que a gente aplica com muito sucesso em muitas empresas. E por último, ali embaixo, a gente tem a parte de desenho organizacional, que nada mais é do que pensar na empresa como ela deveria ser e não como ela é. Então, você, a partir de uma folha em branco, diz qual seria o desenho ideal para aquela empresa, qual a quantidade de áreas que ela deveria ter, quais são as áreas que ela deveria ter, quantidade de pessoas por área. E isso a gente também fez com bastante sucesso em muitas empresas. Mais de 100 empresas a gente já aplicou essa metodologia. Então, não são todas que eu falei aqui, tá? Aqui esses são 5 exemplos de metodologias que a gente faz, mas são metodologias muito poderosas e que funcionam em quase todos os segmentos de mercado que a gente atua. Tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre o que é a Grados, quiserem saber um pouquinho mais, podem fazer perguntas. A Vânia está anotando para a gente, ela vai ajudar a gente a depois
tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Agora a gente vai falar um pouquinho de case de sucesso. Eu vou deixar o meu amigo Frank fazer a introdução aqui do nosso case de sucesso. Por favor, Frank. Bom, como o Fernando comentou, acho que a ideia aqui é a gente tentar mostrar os tipos diferentes de projetos que a gente faz, tá? Em indústrias diferentes. Então, pegando o gancho com aquele primeiro ponto que foi mencionado, todos esses são projetos reais, com clientes reais, que tiveram um alto impacto e um alto retorno. Tá? Então, a gente fez uma seleção aqui de diferentes metodologias. A primeira que a gente vai mostrar é a de vendas de precisão, numa cervejaria norte-americana. Tá? O segundo é uma gestão de despesas, então redução de custos fixos em um dos maiores bancos privados do Brasil. O terceiro é a distribuição de carteira de clientes em uma empresa de ração animal. E o quarto é uma integração pós-fusão de duas cervejarias brasileiras. Então, como a gente falou, né, são muitas metodologias diferentes e quase todas, na verdade, né? Ou são em geografias diferentes ou são em segmentos de mercado diferentes. Tá? Então, as metodologias que a gente usa servem tanto para um banco quanto para uma empresa de bebidas e também para uma empresa de venda de ração animal. Então, bastante poderoso, as metodologias são bastante poderosas. Tá? Eu vou começar com venda de precisão, que foi um trabalho que eu liderei nos Estados Unidos, e acho que foi um trabalho bastante interessante porque a gente conseguiu criar algumas metodologias novas, algumas formas de trabalhar bastante diferentes. E, bom, dando um pouquinho do cenário para vocês, então, qual era o contexto desse projeto que a gente fez? Tá? Então, esse projeto aconteceu no ano de 2017, era em uma cervejaria americana, que estava tendo uma queda constante nas vendas nos últimos 5 anos. O mercado de cerveja nos Estados Unidos é um mercado que está piorando de forma geral. A quantidade de players que estão entrando no mercado, a quantidade de cervejas craft que tem no mercado é muito grande, a competição está extremamente alta. Muitas cervejarias craft estão fechando, estão sendo compradas por cervejarias maiores, e eles estavam passando também por uma modificação no hábito do consumidor. O consumidor estava parando de comprar cerveja no supermercado e passando a comprar cerveja em brew house locais. Então, eles estavam comprando cervejas com growlers nas cervejarias que as cervejas eram feitas na cidade, que tinham alguns diferenciais em relação às cervejas que eram feitas por cervejarias de massa. E isso estava impactando bastante o negócio deles, tá? Além disso, a empresa ela tinha uma estrutura comercial bastante ultrapassada. Então, eles não tinham softwares para gerir as forças de vendas deles, a estrutura comercial era defasada, as pessoas que estavam naquela organização já não tinham mais o mesmo gás que tiveram no passado, e as marcas deles perderam bastante força e moral, bastante força, e inclusive por esse motivo que eu falei de que muitas cervejas diferentes estavam entrando no mercado, e isso complicava muito a força da marca de cervejas antigas. E também o moral da empresa, com certeza, estava em baixa, porque uma empresa que há 5 anos tem sofrido quedas de receita e que sua estrutura está bastante ultrapassada, ela tende a ter um moral mais baixo. Tá? Então, qual foi o nosso approach para conseguir fazer um turnaround nessa empresa? Então, o primeiro ponto é definir uma nova estrutura comercial. Então, como a gente falou, foi mais ou menos um redesenho organizacional específico para a área comercial. Então, para eu atender o meu mercado, qual é a estrutura ótima que eu tenho que ter? Quais são as ferramentas que eu tenho que dar para a estrutura comercial? Ele tem que usar o celular dele para fazer essa venda? Ele tem que ter um sistema específico para fazer venda? Quais são os processos que essa estrutura comercial tem que utilizar? Quando ele vai chegar num ponto de venda, o que ele tem que fazer? Quais são os passos que ele tem que dar para conseguir realizar uma venda no cliente? Além disso, quais eram as remunerações variáveis que deveriam ser utilizadas? Qual é o plano de trade marketing? Então, qual é o investimento que eu tenho que ter de panfletos? Qual é o investimento que eu tenho que ter de cartazes, de tap handles, enfim, de tudo que se tem no PDV, a gente tinha que fazer um plano de como é que isso seria investido da melhor forma possível. E além disso, o terceiro ponto, que é o que eu vou entrar em mais detalhes aqui, é implantar uma nova metodologia para identificar potencial de vendas de maneira precisa. Então, o grande problema da empresa, de fato, lá era o moral baixo. E o jeito mais fácil de conseguir reverter esse moral baixo era mostrar existe potencial de venda que a gente não está capturando. Não é que o mercado está perdido, nós vamos perder venda para sempre,
existem lugares que a gente consegue aumentar a nossa venda e a gente consegue mostrar de maneira precisa, de maneira muito matemática, muito refinada, onde são esses pontos de vendas e de que maneira a gente tem que atuar para chegar neles, tá? Então, eu vou entrar mais em detalhe nesse ponto, que eu acho que é um ponto bastante interessante, que a gente teve que utilizar conhecimentos bastante avançados de Big Data, de Analytics, para conseguir chegar nesse resultado, tá? Eu vou mostrar para vocês na sequência. Bom, então, a metodologia de venda de precisão nos dá o poder de saber em quais lugares focar, em quais contas focar, tá? Então, o grande objetivo dessa metodologia é dizer para o vendedor onde que ele tem que ir, onde que ele tem que oferecer, qual o produto, qual é o tamanho do produto que ele vai oferecer, se ele vai oferecer uma lata de 350 ml, ou ele vai oferecer uma lata de 500, ou ele vai oferecer um pack de 20 garrafas. Então, isso vai ajudar o vendedor a saber em qual PDV ele tem que ir e o que ele tem que oferecer naquele PDV e quanto que é esperado que se consiga vender, dado o perfil daquele ponto de venda. E como é que a gente fez para determinar qual que era possibilidade, qual que era o potencial de venda em cada ponto de venda nos Estados Unidos que a gente trabalhava? Então, para esse projeto de venda de precisão, a gente partiu do mercado inteiro de cerveja nos Estados Unidos. Então, a gente tinha, como os Estados Unidos é um lugar com uma quantidade de informações bastante grande, a gente conseguia saber, para cada ponto de venda nos Estados Unidos, quanto que era o volume de vendas que ele tinha de bebidas mensalmente ou anualmente. Então, a gente conseguia saber muito bem quanto cada ponto de venda vendia nos Estados Unidos. A grande dificuldade eu não consigo comparar todos os pontos de vendas contra todos os pontos de vendas. Para eu dizer qual é o potencial de venda de um PDV, eu preciso encontrar um ponto de venda parecido com aquele que eu estou comparando, digamos que eu escolhi um 7-Eleven em Chicago. Eu tenho que saber qual que é o potencial de venda desse 7-Eleven em Chicago. Mas se eu não sei quais são os PDVs que são parecidos com ele, eu não consigo traçar uma meta, um potencial para esse PDV. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar pontos de venda que sejam semelhantes a esse ponto de venda 7-Eleven em Chicago e, a partir das vendas que esses pontos de venda semelhantes a eles têm, eu conseguiria traçar um potencial de mercado. Então, como a gente fez isso? Então, imaginemos aqui que a gente está na tela, são todos os pontos de vendas dos Estados Unidos, que são lojas de conveniência em cidades com clima, consumo de cerveja e market share similar. Então, a gente já fez um bom filtro aqui. Então, a gente saiu de todos os PDVs dos Estados Unidos para PDVs que têm já alguma similaridade. Tá? Depois, a gente consegue separar esses PDVs se eles são PDVs de rede. Então, por exemplo, 7-Eleven é uma rede, mas tem vários outros PDVs que são independentes. Então, vamos usar aqui os de rede para esse exemplo. Tá? Depois, a gente consegue também dividir se a cidade que aquele ponto de venda está, se a localidade, se o CEP, se o zip code desse ponto de venda é um zip code de alta densidade populacional, baixa densidade populacional ou densidade populacional moderada. Aqui vamos ficar com os altas densidade populacional. A gente consegue dividir mais ainda. Então, a gente consegue dividir quem tem alta renda, quem tem média renda, quem tem renda médio-alta, médio-baixa e renda baixa. E, com isso, a gente consegue agrupar pontos de venda que são muito parecidos. Então, digamos que no final desse trabalho, a gente conseguiu chegar em esses 9 PDVs, e esses 9 PDVs, eles são muito comparáveis entre si. Na verdade, quando a gente fez esse projeto, inclusive, a gente não foi segmentando da forma que eu falei aqui. A gente usou uma metodologia estatística que chama clusterização hierárquica, que ela já define, com base a parâmetros estatísticos, quais são os clusters ideais que cada um dos pontos de venda tem que estar. E uma coisa muito interessante é que um 7-Eleven em Chicago, por exemplo, não necessariamente ele vai ser comparado com um 7-Eleven que está na mesma região que ele. Muito possivelmente, eu posso ter um Sunoco que fica em Nova York, e esse Sunoco fica numa região com a densidade populacional parecida, com o consumo de cerveja parecido, com aspectos populacionais parecidos com esse 7-Eleven de Chicago, e que eu poderia compará-los. Então, não necessariamente esses pontos de venda eles são próximos uns aos outros. Isso é muito interessante, porque muitas vezes pontos de vendas que a pessoa de inteligência de mercado da empresa, ela nunca pensou que poderiam ser comparáveis. Quando a gente faz esse tipo de metodologia, quando a gente traz esse tipo de análise, isso chama bastante atenção. A gente traz insights que normalmente o cliente não teria sem um modelo mais complexo como esse que a gente está fazendo. Bom,
E aí o que a gente faz? A gente conseguiu encontrar pontos de venda que são parecidos. Então aqui a gente tem 7-Eleven, tem Shells, tem Sunocos, tem vários pontos de venda parecidos. Que aqui a gente tem NAB. NAB era o nome da empresa que a gente estava trabalhando nos Estados Unidos. Então isso é a venda NAB lá. Então, por exemplo, eles vendem $11 mil nesse ponto de venda 7-Eleven. E esse ponto de venda, a gente sabe que ele vende no total $1 bilhão. Então, o nosso market share nesse ponto de venda é bastante baixo. Quando a gente pega algum outro exemplo, por exemplo, logo ali embaixo, o Sunoco, a gente tem uma venda NAB bastante maior para um ponto de venda que é quase do mesmo tamanho e que tem características muito parecidas. Então, a gente sabe que muito provavelmente a gente tem oportunidades nesses pontos de vendas que tem vendas ou muito baixas ou até alguns que tem venda zero. E aí o que a gente fez foi criar um KPI. Quantos por cento daquela conta são vendas NAB? Basicamente o market share que a gente tem dentro daquele ponto de venda. Vocês podem perceber que nosso market share dentro de PDVs muito parecidos, ele varia desde 0 até 4,1%. Então varia de maneira gritante. O que a gente faz? A gente seleciona alguns pontos de vendas que são os benchmarks, são os pontos de vendas que a gente consegue exercitar mais fortemente a nossa estratégia comercial e diz, os outros pontos de vendas poderiam chegar a um volume de vendas parecido com esses pontos de vendas que a gente colocou como benchmark. E com isso a gente consegue identificar qual que é a oportunidade de cada um deles. Então, por exemplo, esse primeiro 7-Eleven, usando esse modelo que a gente está fazendo, a gente consegue dizer que ele poderia aumentar a venda dele de 11.100 para 16.100. Então, isso é muito poderoso, isso consegue dizer para a força de vendas onde eles têm que atuar, quais são os melhores pontos de vendas para eles realizarem as vendas deles. E no final do projeto, então, essa era uma empresa que faturava mais ou menos 500 milhões de reais, e a oportunidade que a gente encontrou de incremento de venda nessa empresa, ela dava perto de 74 milhões de dólares. Então, a gente está falando de 15% de oportunidade. E aí vocês conseguem ver nos mapinhas, é muito interessante que a gente consegue detalhar isso no nível que o pessoal de vendas quiser da empresa. Então, por exemplo, do lado esquerdo, você tem qual é o volume de vendas que você tem para cada um dos pontos de venda. Então, o tamanho da bola significa o quanto você tem de vendas naquela localidade. E do lado direito, você consegue ver as oportunidades. Então, quanto maior a bolinha do lado direito, você tem uma maior oportunidade. Então, isso, além de dar uma informação muito importante para o vendedor e para os líderes da área de vendas, eles também conseguem visualizar muito fácil, eles conseguem ir dando zoom nesse mapa, chegando até o nível do ponto de venda, e lá ele vai conseguir ver na cidade que aquele vendedor está, quais são os pontos de venda que são as bolas maiores, que são os círculos maiores, que são aqueles lugares que ele deveria investir mais tempo em vendas. Então, obviamente, falando aqui para vocês, parece que é uma coisa relativamente simples de fazer, mas foi um trabalho bastante árduo, tanto para conseguir identificar quais eram as variáveis que você tem que usar para fazer a segmentação e a clusterização dos clientes, quais são as informações que você usa de cada um dos clientes, como é que você consegue levantar esses dados no mercado americano, que apesar dos dados estarem disponíveis, existe um caminho também não tão trivial para você conseguir levantá-los. Então, foi um projeto muito interessante, acho que trouxe ganhos bastante interessantes para o cliente, e a gente desenvolveu essa metodologia durante esse projeto. Então, essa mesma metodologia que a gente usou nesse cliente, a gente consegue aplicar em muitos outros, e de fato a gente veio aplicando isso em muitos projetos depois. Então, acho que esse é um exemplo aí para ficar mais claro na cabeça de vocês o que um consultor faz, qual que é o trabalho do dia a dia de um consultor, quais são os produtos finais que ele entrega. Acho que isso deixa bastante claro, tá? Bom, se vocês tiverem também mais perguntas a respeito desse case, por favor, deixem aí nos comentários e a gente vai responder no final do caso, tá? Agora, meu amigo Frank vai falar sobre um outro case que a gente teve e agora injeção de despesas fixas. Bom, como a gente é muito focado no aumento de produtividade e na rentabilidade dos nossos clientes, eu consigo focar tanto nessa parte que o Fernando mencionou, que é a minha parte de receitas, de vendas, ou eu consigo também reduzir os meus custos para melhorar a minha rentabilidade. Então, a gente trouxe um case aqui para vocês de um banco privado no Brasil, consideravelmente grande, tá?
dezenas de milhares de funcionários, milhares de agências pelo Brasil inteiro. Tá? Pelo tamanho, a gestão de despesas desse cliente, ela era complexa, era ineficiente, e o processo de gestão de despesas ele era bem moroso. Tá? E foi aí que a gente entrou, tanto na identificação de oportunidades, quanto na implantação do processo de gestão de despesas em si. Tá? Então, qual foi o nosso approach nesse cliente? A gente busca a máxima eficiência, tá, nas agências, através de metas e benchmarks. Como eu tenho uma base de agências consideravelmente grande, eu tenho uma base de comparação para identificar melhores práticas, tá, em agências que são comparáveis. Então, isso vai um pouco na linha do que o Fernando disse também, da gente conseguir identificar quais agências são comparáveis entre si e quais são mais eficientes em cada uma das linhas de gasto. Tá? Identificadas essas agências que são mais eficientes, a gente identifica o que precisa mudar nessas agências que são menos eficientes. Tá? A gente também focou na eliminação das etapas desnecessárias desse processo de gestão de despesas, tá? E numa rápida disponibilização dos dados, porque quanto mais rápido eu disponibilizar esses dados, mais rapidamente eu consigo agir caso eu tenha alguma anomalia ali na minha gestão de despesas. Tá? E tão importante quanto isso, a gente focou na implantação de um accountability para a ponta. Então, você tem muitas pessoas espalhadas pelo país inteiro. Tá? Então, tão importante quanto identificar essas oportunidades é deixar na mão desses gestores a responsabilidade da execução dos gastos. Tá? Não só da execução dos gastos, como responder por esses gastos também, caso eles sejam maiores do que os planejados. Então, um rápido sumário do nosso cliente aqui, a gente está falando de mais de 3 mil agências, tá? Espalhadas pelo país inteiro, e mais de 45 mil funcionários. Então, só para dar uma ideia da magnitude da operação para vocês. Tá? Quais foram os tipos de gastos analisados? Então, a gente olhou gastos com telecom, então, link de dados, telefonia celular, telefonia fixa, gastos com utilidades, energia elétrica, água, esgoto, gastos, serviços de limpeza, gastos com viagens, aí passagens, hospedagens, etc. Então, a gente tem uma série de gastos que foram analisados, tá? Por conta, por tipo de gasto. Então, cada tipo de gasto teve a sua análise particular, tá? E a gente vai trazer alguns exemplos aqui, uns exemplos bem interessantes para alguns tipos de gastos. Tá? Então, essa base total de gastos que foi analisada era de mais de R$1 bilhão por ano. Tá? Então, é uma base expressiva. E qual foi o resultado que o projeto trouxe? Desse 1,1 bilhões de reais por ano, nós identificamos oportunidades por volta de 140 milhões de reais por ano. Então, 13% dessa base poderia ser comprimido. Tá? Isso implica em uma redução de custos em 140 milhões de reais por ano, o que é bastante expressivo. Então, aqui um primeiro exemplo de telecom, de link de dados. Como eu disse, nós temos diversas agências. Tá? Então, qual que foi a nossa abordagem? A primeira ideia é identificar agências que são comparáveis, que possam ter patamares de gastos diferentes. Tá? Então, um pouco diferente do que foi feito em vendas de precisão, a nossa abordagem de agrupamento das agências, nesse caso, foi por geolocalização. Então, a nossa ideia é que agências que estão próximas umas das outras deveriam ter o mesmo patamar de gastos com o link de dados. Então, nós setamos um raio aí de 50 quilômetros, tá? Para agrupar essas agências que estariam próximas umas das outras e analisamos qual foi o patamar de gastos. Então, você tem ali o código da agência, você tem o tipo de link, que é um outro tipo de filtro que a gente precisa fazer. Então, todas essas agências tinham um link de 512 megas, tá? E você consegue ver que os custos eles variavam bastante. Então, para o mesmo tipo de link, agências que estão localizadas numa região muito próxima, você tem uma variação de custo e variação de operadora. Tá? Então, qual que é a minha alavanca aí? Eu posso, eventualmente, mudar a minha operadora para tentar equalizar esses custos, obviamente mirando no custo menor, né, ou nos custos menores, e com isso, conseguir uma economia expressiva, né, no meu gasto de link de dados. Tá? Só essa análise trouxe uma oportunidade de quase 7 milhões de reais por ano, tá, para esse cliente. Aqui um outro exemplo de utilidades. Então, a gente está olhando custos com energia elétrica. Tá? E qual que é a nossa abordagem? Novamente, eu vou comparar agências que são comparáveis. Tá?
Só que aqui é um pouco mais complicado, porque eu posso agrupar por tipo de... Em telecom, eu posso agrupar por tipo de link, por geolocalização. No caso da energia elétrica, eu tenho uma série de fatores que determinam qual é o meu consumo de energia elétrica. Não é apenas o tamanho da agência, não é apenas a quantidade de pessoas que passam, é uma combinação de tudo isso. Tá? Então, para a gente avaliar as melhores práticas de consumo, a gente fez uma análise de regressão multivariada, avaliando o consumo de energia elétrica com base em uma série de fatores. Tá? Então, aqui eu tenho o teórico, eu tenho meu consumo em megawatt-hora. Tá? O que determina o meu consumo em megawatt-hora? A área. Então, com certeza, agências que têm uma área maior tendem a ter um consumo de energia elétrica maior, tá? Mas não é só isso. Eu tenho quantidade de funcionários, quantidade de pessoas que passam naquela agência, tá? A idade daquela agência, então toda a estrutura que está por trás daquela agência, caso seja uma agência mais velha, o consumo de energia tende a ser maior também. Tá? Quantidade de ar-condicionados, então quanto mais eu tiver disso, maior vai ser o meu consumo também. Tá? Número de portas, horário de funcionamento, se é uma agência que fica aberta durante um tempo maior, esse consumo tende a aumentar. Quantidade de elevadores e assim por diante. Então, a gente foi levantando cada uma das variáveis que ditavam esse consumo de energia elétrica. Tá? E, com base nisso, nós chegamos numa equação, que é o resultado dessa regressão linear multivariada. Então, nesse gráfico, vocês conseguem ver que tem um beta 0, que é a constante, né? E aí eu tenho cada um dos outros betas, beta 1, beta 2, beta 3, que é o que vai determinar o meu consumo de energia elétrica com base em todos esses fatores que a gente falou. Então, área, quantidade de funcionários, ar-condicionado, idade, etc. Esse gráfico, ele traz o meu consumo estimado, tá, em megawatt-hora, no eixo horizontal, e o meu consumo real, também em megawatt-hora, no meu eixo vertical. Então, o que a gente esperaria? A gente esperaria que todas as agências seguissem essa linha vermelha, tá, de 45 graus. As agências que estão abaixo, significa que o meu consumo estimado ele está maior do que o consumo real. Tá? Ou seja, são agências mais eficientes. E os pontos que estão acima significa que o meu consumo estimado está menor do que o meu consumo real. Então, ao convergir esses pontos para essa linha vermelha, eu consigo estimar oportunidades de redução de custo com energia elétrica. Tá? Acho que uma anedota aí desse projeto é que a gente pegou um desses pontos que estava muito fora do que era esperado e foi investigar para descobrir o que estava acontecendo naquela agência que você tinha um consumo tão maior do que aquilo que era estimado. E um exemplo tinha uma agência que liberava um banheiro para as pessoas da comunidade que aquela agência ficava para tomarem banho lá. E isso jogava o consumo tanto de energia elétrica quanto de água lá para cima. Então, de fato, quando a gente foi pegar os pontos que estavam fugindo ali, normalmente eles tinham algum bom motivo para estarem fora do consumo esperado. E isso, de fato, é uma oportunidade. Então, acho que é bem interessante que isso não é só uma conta matemática que a gente faz e que entrega para o cliente. De fato, isso tem implicações na realidade. Uhum, exatamente. E aí, novamente, a próxima ação seria verificar o que essas agências que são mais eficientes estão fazendo de diferente das agências que são menos eficientes. Só essa análise trouxe para a gente uma oportunidade de quase 14 milhões de reais por ano. Tá? Então, estamos falando de números expressivos aí. Falando do terceiro caso, agora a gente volta para a distribuição da carteira de clientes. Então, esse nosso cliente é um líder no mercado de rações para animais. Tá? Esse cliente ele sentia que existia uma oportunidade de crescimento que estava inexplorado, tá? Só que, para capturar essa oportunidade, uma certa reorganização era necessária. Tá? Então, o canal de venda direta, então a venda para o consumidor final, ele estava muito desorganizado. Então, houve um crescimento muito expressivo desse canal, tá? Só que esse crescimento ele não foi acompanhado de uma organização da estrutura. Tá? Então, esse é o setup. Qual que foi o nosso approach? Basicamente, a gente olhou a carteira dos clientes, tá? Para otimizar essa alocação de carteira aos vendedores de venda direta. Tá? Basicamente em função da distância e da carga de trabalho do vendedor. Então, numa primeira análise,
nós conseguimos verificar que essa carteira ela estava desbalanceada. Tá? E aí, olhando os parâmetros corretos, a gente conseguiu fazer esse rebalanceamento. Além disso, a gente também focou um pouco no processo da venda, né? Então, o tempo de atendimento em cada PDV não necessariamente era padronizado de acordo com o tipo de cliente. Então, eu posso ter clientes que eu preciso passar mais tempo e clientes que eu preciso passar menos tempo, mas de qualquer forma eu preciso ter uma organização, uma padronização nesse processo. Tá? Então, é uma empresa brasileira de ração animal. O que a gente vê aqui? A gente vê a área que cada vendedor cobria. Tá? Então, olhando nesse gráfico, cada um dos pontos verdes ali é um ponto de venda, e esses polígonos são as áreas que cada vendedor deveria cobrir. Tá? O que a gente vê é que tem uma grande sobreposição de áreas na atuação de cada um dos vendedores. Ou seja, eu tenho problemas ali de borda, então eu tenho pontos de venda nos quais não é muito claro qual vendedor vai atender, e aí eu tenho duas possibilidades, ou os dois vendedores vão, ou nenhum vendedor vai. Né? Então, quanto maior essa minha sobreposição, pior é o meu desempenho no meu processo de venda. Tá? Então, qual foi a nossa abordagem? A gente montou um simulador para otimizar essa alocação da carteira de clientes, que vai me dizer o meu número de vendedores necessário, tanto o número de vendedores quanto a alocação de clientes por vendedor. Tá? Esse é um simulador que a gente usa bastante, então, como o Fernando falou, algumas metodologias elas são bem replicáveis. Tá? Obviamente, a gente faz os ajustes por cliente. Tá? Mas qual que é a ideia aqui? O meu número de vendedores ele vai ser ditado pelo meu tempo total de visitas, o tempo total que eu preciso gastar com os clientes, dividido pelo tempo disponível para venda. Tá? Fazendo essa divisão, eu chego no meu número de vendedores. O meu tempo disponível para venda, ele é todo o tempo útil de trabalho que eu tenho, tá? Então aquelas 8 horas por dia que o vendedor tem, menos um tempo administrativo, que ele vai ter que preencher algum relatório, enviar algum e-mail. Então isso a gente também mapeia para deixar essa simulação mais próxima da realidade. Tá? O meu tempo total de visitas, ele é dado pelo meu tempo fixo de visitas mais o meu tempo variável. Tá? O tempo fixo de visitas é o trânsito entre os PDVs, então o vendedor tem que se deslocar entre os pontos de venda, né? Seja de carro, de ônibus, a pé, mais a duração da visita no PDV. Então, ao chegar no ponto de venda, ele vai falar com o vendedor, vai ver se tudo está na gôndola correta, vai checar tudo direitinho. Tá? E o meu tempo variável de visitas é o peso médio da unidade, aí estamos falando da unidade mesmo do produto, vezes o número de unidades vendidas, vezes o tempo para contagem de estoques. Tá? Então, quanto maior for esse ponto de venda, quanto mais unidades eu tiver, mais eu tenho esse tempo variável de visitas, que é realmente organizar todos os produtos. Tá? E o tempo fixo ele não vai depender tanto da quantidade de produtos, porque é o trânsito entre os pontos de venda e a duração da visita que eu estou falando com o vendedor, o dono da loja. Tá? Quando a gente roda esse simulador para esse cliente, eu tinha ali 13 zonas de venda. Tá? FTEs atual são full-time equivalents, então é o equivalente a um vendedor trabalhando 8 horas por dia, já descontando as férias. A minha quantidade de FTEs atuais era de 44. Tá? O que o simulador trouxe era um número muito próximo, tá? Também 44, só que essa distribuição ela estava diferente. Né? Então, quando a gente olhou zona a zona, você consegue ver que tem alguns FTEs simulados que são maiores que os atuais, tá? E tem alguns FTEs simulados que são menores que os atuais. Isso implica em o meu número total ser o mesmo, mas a minha distribuição de vendedores por zona deveria mudar. Então, voltando aqui para a nossa área na situação atual, essa é a situação atual com muita sobreposição, tá? Uma perda de eficiência, digamos, e essa é a situação proposta, onde eu tenho uma redução da área de cobertura em 76%. Então, ao realocar esses clientes por vendedor, eu tenho essa redução da área de cobertura. Nesse exemplo, a quantidade de vendedores ela não se alterou, mas eu tenho algumas economias expressivas. Então, por ser mais produtivo na minha alocação de clientes, eu consigo reduzir o meu consumo com combustível, o meu custo, o meu tempo de deslocamento. Então, eu tenho algumas variáveis que não são medidas apenas por headcount, tá? Mas eu tenho reduções de custo que são expressivas aí. Eu acho que é importante também aí que como o vendedor se desloca menos, ele tem mais tempo para aplicar em cada cliente. Ele consegue ficar mais tempo em cada cliente, consegue
ser mais efetivo na sua venda se ele aplicar esse tempo de maneira correta. Esse aqui é só um outro exemplo que a gente tem, tá? Aí é uma empresa brasileira de distribuição de combustíveis. O racional é exatamente o mesmo, tá? E nesse caso a gente conseguiu também otimizar o número de vendedores. Então, na situação atual, eu tinha 60 vendedores, com um tempo de deslocamento de 1.971 horas por mês. Tá? Ao fazer essa realocação, a gente consegue chegar numa situação proposta de 57 vendedores, com uma redução expressiva aí do tempo de deslocamento também. Então, uma redução de 5% no tempo de deslocamento e também na quantidade de vendedores. Passar para o meu amigo Fernando, então, para ele passar o nosso último case de integração pós-fusão. Bom, pessoal, esse aqui é o último caso que a gente vai mostrar, tá? Então, esse é um caso já tem muitos anos que aconteceu, mas acho que ele é muito importante para a história da Grados. Então, acho que todos vocês sabem que duas cervejarias brasileiras se fundiram aí no ano de 97, então a Brahma e a Antártica se fundiram para dar origem à Ambev, e a Grados participou muito ativamente desse processo. Então, eram dois players que tinham uma diferença de nível de produtividade muito grande. Então, a Brahma era muito produtiva, a Antártica era muito pouco produtiva, e a Brahma comprou a Antártica porque ela sabia que se aplicasse a produtividade que ela tinha na Antártica, ela ia conseguir ter ganhos muito grandes de produtividade, além de ter um ganho de escala gigantesco por adquirir aquela empresa. Então, a ideia daquele projeto que a gente fez lá 20 anos atrás, eu era uma criança nessa época, mas a Grados já nascendo fez esse projeto de identificar sinergias estruturais, criar um plano sustentável para a integração dessas operações. Então, o que a gente vai fazer a partir do momento que essas empresas são uma só? Qual é o plano que a gente tem que ter para que essas empresas sejam integradas? Qual é o trabalho que cada pessoa tem que ter? O que cada área tem que fazer? E também implantar metodologias que garantam uma vantagem competitiva à nova empresa em relação aos demais players da indústria. Então, quando você junta duas empresas, o mais importante que você tem a fazer é garantir que as melhores práticas, que os melhores processos de cada empresa, eles se repliquem na nova empresa. Então, sempre que você vai fazer uma fusão, uma empresa que está fundindo tem várias características positivas, a outra tem outras características diferentes também positivas. O mais importante é que a nova empresa, ela una o melhor das duas que estão sendo fundidas. Tá? Então, o grande ponto desse projeto foi garantir que na Ambev isso acontecesse. E, como vocês sabem, isso foi um grande sucesso. Tá? Então, a Ambev está aí, ela saiu do Brasil e basicamente se transformou numa das maiores empresas do mundo. Tá? Então, o que é uma integração pós-fusão? Tem a empresa A e a empresa B, e você tem os processos e ativos dessa empresa, você tem o processo e ativos da outra empresa. Quando você junta as duas empresas, você junta tanto os processos que essas empresas têm, quanto os ativos. Muitas vezes você vai ter sobreposição de ativos, então ativos que você não deveria ter, dado que você tem essa fusão, então ativos que você poderia ter menos ociosidade, eliminando os ativos de uma empresa ou de outra, e você também tem os processos que você deveria sempre fazer o processo que é mais eficiente entre as duas empresas. Sempre vai ter um processo que é melhor que o outro. Então, no caso que a gente está falando aqui, era a Brahma e a Antártica, então formando a Ambev, mas depois desse projeto, a gente deve ter feito pelo menos umas 30 ou 40 integrações pós-fusão. Então, a gente fez muitas vezes projetos desse tipo. E a metodologia, como a gente falou, a gente consegue elaborar um tipo de trabalho que, obviamente, ele tem que ter adaptações de cliente para cliente, mas o racional, o conceito que você aplica, ele é muito parecido. Sempre você vai querer pegar o melhor das duas empresas e transpor para aquela que é a fusão das duas. Tá? Então, depois dessa integração pós-fusão, isso deu origem a uma série de projetos que a gente fez. Então, a gente fez projetos de sourcing na logística e suprimentos, fez a parte de orçamento base zero, que é basicamente a primeira coisa que a Brahma, ou agora a Ambev, aplica quando ela compra uma nova empresa. Então, a primeira coisa que ela faz quando ela compra uma nova empresa é aplicar no orçamento base zero, que é uma metodologia muito eficiente de gestão de custos e despesas fixas. Fizemos um projeto de logística integrada de serviço de refrigerantes, fizemos AVA, que basicamente é valorizar qual que é o custo de cada processo da empresa. Fizemos trabalhos industriais também, então a parte de produtividade fabril, fizemos desenvolvimento de KPIs para a Ambev, fizemos a parte comercial também, então programa de excelência de revendas, dimensionamento e gestão de vendedores. Então hoje a Ambev é uma máquina de vender aqui no Brasil, ela tem uma capacidade muito grande de executar vendas.
Então, muito disso vem do trabalho que a gente fez lá na década de 90, tá? Então, é um projeto que já faz tempo que aconteceu, mas ele é bastante importante para a gente porque ele é o projeto que funda a Grados. A Grados nasceu desses projetos que aconteceram na Ambev. Hoje, a gente basicamente não faz projetos mais para a Ambev, mas muitas das coisas que a gente desenvolveu lá são conceitos que a gente usa até hoje nos nossos projetos, tá? Então, até é um DNA que a gente divide um pouco até com a Ambev. Bom, agora a gente vai abrir até às 8, a gente vai fazer um Q&A para responder as perguntas que vocês fizeram. Pessoal, obrigado pela participação. Vamos fazer um Q&A e depois a gente vai dar um recadinho para vocês. Beleza, a Vânia vai passar as perguntas para a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vânia, faço parte do time de recrutamento. Eu vou aqui passar as questões, tá? O Gustavo perguntou, assim, vocês falaram algumas vezes de impacto e retorno. Como vocês medem o retorno e o impacto? Isso depende um pouquinho em cada projeto, acho que é uma boa pergunta, tá? Então, depende. Quando é um projeto de redução de custos, é um pouco mais fácil você medir isso, tá? Então, você consegue medir, por exemplo, se você está gastando menos em links, como o Frank falou, é só você verificar no ano anterior quanto você gastava em links e comparar com o que você está gastando no próximo ano. Então, é bastante fácil de você contrastar isso. Para alguns outros trabalhos, é um pouco mais complicado. Então, quando a gente está falando de receita, é bastante mais complicado a gente fazer essa medição. Por quê? Porque a receita não só varia de acordo com os fatores internos da sua empresa. Não é só o que você faz que faz com que sua venda varie. Você pode ter um mercado que está mais ou menos favorável, você pode ter um cenário de concorrência maior ou menor, você pode ter cenários que você não tem controle no país, por exemplo, greve de caminhoneiros, por exemplo, no Chile, por exemplo, hoje a gente está vendendo projeto no Chile. Eles tiveram grandes protestos no Chile. Isso impacta diretamente as vendas da empresa. Então, quando a gente faz um projeto de gestão de receitas, é um pouco mais complicado medir essa variação dado o projeto. Mas ainda assim você consegue, tá? Você consegue, de acordo com alguns, você consegue dimensionar parâmetros. Então você consegue falar esse determinado protesto fez com que a gente tivesse uma perda de tantos por cento na receita. O mercado fez com que a gente tivesse um incremento de tantos por cento na receita. E aí, feito esses ajustes, aí sim você consegue comparar para ver se as atividades que foram feitas durante o projeto de fato conseguiram dar o ganho que era esperado, tá? Mas, em geral, quando você faz um projeto que é relacionado a custos, é bastante fácil de você conseguir identificar. Você compara o que você está gastando esse ano versus o ano anterior, você consegue identificar isso. Não sei se o Frank tem alguma... Eu acho que é basicamente isso. Mais importante é você comunicar isso de maneira muito clara também para o cliente, né? Então, para que ele fique confortável com a sua comparação da situação anterior com a situação atual. Mas eu concordo, no caso dos custos é relativamente mais fácil da gente fazer isso. O William perguntou quantos consultores participam, né, dos projetos e quanto tempo eles duram? E quais os principais desafios dos projetos da Grados? Bom, o time de consultores ele varia dependendo do tipo de projeto, tá? Então a gente falou de vendas de precisão, falou de gestão de despesas. Cada uma dessas metodologias ela vai demandar mais ou menos consultores, tá? O tamanho do cliente também é um driver importante para a gente determinar quantos consultores por time. Eu diria que o time de consultores no projeto ele varia de um sócio líder de projeto mais 2 consultores, tá? Que é um projeto relativamente pequeno, até um sócio líder de projeto mais 8 consultores, tá? Em uma empresa grande com um projeto mais complexo, tá? A duração dos projetos também vai variar dependendo do tipo de metodologia aplicada, tá? Mas para dar uma ideia para vocês, os projetos costumam durar entre 10 semanas a 15, 16 semanas, mais ou menos por aí. Correto. O Matheus pergunta, os projetos de vocês são bem focados nos desafios de negócio do cliente. O que o recém-formado, que ainda não tem essa vivência, precisa fazer para nivelar o conhecimento com o restante da equipe? Sim, bom, acho que também boa pergunta.
A gente aqui na Grados, quando uma pessoa entra, então 95% das pessoas que a gente contrata aqui, elas são ou recém-formadas ou com poucos anos após a formatura, tá? Então, a gente é especializado em treinar consultores júniores para se tornarem consultores sêniores e que sabem tratar os impactos que os nossos projetos têm no cliente. Tem algumas formas de você conseguir preparar o consultor para isso. Uma é, muitas vezes a gente contrata engenheiros, acho que 90% do nosso time é formado de engenheiros. Esses engenheiros, normalmente na faculdade, não tiveram muito contato com como funciona uma empresa, como é que a matemática financeira funciona. Para esses consultores, a primeira coisa que a gente faz quando eles entram na Grados é oferecer um curso de matemática financeira e de administração básica para que eles consigam entender os principais alavancas de um negócio. Tá? Além disso, a gente tem bastante treinamentos aqui dentro da Grados, ministrados tanto por consultores da Grados, como por pessoas que a gente contrata de fora. Então, isso acontece uma vez por mês, pelo menos. Então, toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, a gente faz um treinamento com os consultores. E esses treinamentos, eles normalmente são voltados ou para alguma habilidade que o consultor precisa ter para desempenhar os projetos, por exemplo, comunicação escrita, até, por exemplo, cenário macroeconômico, ou então alguma ferramenta que o consultor precisa trabalhar, por exemplo, Power BI, por exemplo, AnyLogic, por exemplo, Alteryx, tá? Então, os treinamentos vão variar bastante nesses quesitos. Mas eu acho que... Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, até mesmo na evolução da metodologia, conforme a metodologia vai evoluindo, a gente também tenta encaixar nessa grade de treinamentos atualizações para que todos os consultores estejam na mesma página. É correto. Mas eu acho que, de longe, apesar de a gente fazer todos os treinamentos, todo o investimento da Grados em treinamento dos consultores, a parte mais importante que você tem para crescer é a convivência com os próprios consultores e com o cliente. Tá? Então, os consultores que estão aqui, eles têm bastante experiência no que eles estão fazendo, já fizeram trabalhos com a mesma complexidade muitas vezes, então eles vão ser as pessoas que conseguem te guiar muito melhor para entender quais são os impactos e os riscos daquele projeto. Tá? E, além disso, o cliente também. Então, o fato de você estar em contato direto com o cliente faz com que você consiga perceber rapidamente em empresas diferentes, em mercados diferentes, em tamanhos de empresa diferente, quais são as preocupações, as alavancas, as dificuldades. Então, acho que o que a gente chama o on-the-job training, que é você treinar durante o seu trabalho. Acho que a parte mais importante, eu diria que com um ano de consultoria, a maioria dos consultores já tem uma sensibilidade bastante grande de como ele deveria trabalhar. Então, normalmente a gente não larga o consultor no primeiro projeto para ele não ficar perdido, para ele não ter uma dificuldade muito grande de conseguir entender como é que funciona o projeto, como é que ele deveria se portar no cliente, quais são os tipos de comportamento que ele deveria ter. Então, nos primeiros projetos, no primeiro principalmente, a gente acompanha bastante esse consultor. Com o tempo ele vai se liberando mais, ele vai tendo mais possibilidade de se expor e de conhecer mais pessoas, e com isso ele vai rapidamente crescendo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Tá? Eu acho que eu trabalhei já, antes de trabalhar em consultoria, eu trabalhei em empresa, eu acho que a quantidade de exposição e de conhecimentos diferentes que você adquire em consultoria fazem com que você cresça pessoal e profissionalmente muito rápido. Tá? Ana perguntou, geralmente o cliente já vem com um desafio, problema definido, ou é mais habitual ter que fazer um diagnóstico preliminar para identificar o problema? Nós sempre fazemos um diagnóstico de oportunidades antes da execução do projeto, tá? Onde nós já estimamos em um certo intervalo qual seria a oportunidade a ser identificada durante aquele projeto. Obviamente, conforme o projeto vai evoluindo e a gente vai entendendo mais o cliente, as particularidades, as coisas vão mudando ao longo do projeto. Tá? Então, nós temos uma ideia inicial, o cliente também tem uma ideia inicial, e essas primeiras interações são muito importantes para que a gente tenha conhecimento do cliente, de cada uma das suas particularidades, e consiga fazer um trabalho realmente voltado para aquele cliente, não simplesmente um trabalho genérico com análises genéricas. A Juliana pergunta, os projetos da Grados chegaram a influenciar em mudanças de cultura das empresas? Eu acho que muitos projetos, eles são, inclusive, mudanças culturais. Então, quando o Frank deu o exemplo do projeto de gestão de custos no banco,
esse projeto era um projeto especificamente de mudança da cultura do banco, porque um banco, em geral, é uma empresa que tem uma margem de lucro muito alta, então ela normalmente não se preocupa tanto com custos. Como o mercado de bancos, a tendência futura dele é ser mais difícil, então as fintechs chegando, cada vez as agências são menos necessárias, cada vez é mais fácil você ser um banco, entrar na competição no mercado. A alta liderança desse banco percebeu que eles precisavam mudar a cultura do banco para que ele fosse um banco que tivesse uma gestão muito mais afinada de custos. Então, eu diria que a maioria dos projetos que a gente faz são voltados para a gestão da mudança, a gestão de como é que funciona a cultura daquele cliente, tá? Então, isso que é muito importante para o nosso projeto, que o cliente esteja alinhado e com vontade de mudar a sua cultura, e acho que o projeto é uma grande ferramenta de fazer isso acontecer. E acho que vale mencionar também o processo de acompanhamento que é implantado após o projeto. Então, em uma série de metodologias, ao término do projeto, nós ainda temos alguns meses de acompanhamento, onde um time da Grados vai part-time no cliente para auxiliar na implantação do processo de gestão. Então, naquele exemplo de gestão de despesas, não era só a identificação de reduções de custo, era a implantação do processo de fato. E aí, esse processo corretamente implantado vai levar a essa mudança cultural que o Fernando mencionou. O Jean pergunta: como se avalia a performance da consultoria no caso de uma fusão? Tá. Bom, eu nunca participei pessoalmente de uma fusão, mas eu consigo imaginar o que vai ser a avaliação da consultoria numa fusão, tá? Então, normalmente a consultoria, ela entra na fusão a partir do momento que essa fusão já está fechada, tá? Então, já está definido que a empresa A vai comprar a empresa B. Acho que como a consultoria é avaliada nesse processo é a capacidade dela de encontrar sinergias que foram estimadas durante a compra dessa empresa. Tá? Então, sempre que se compra uma empresa, se espera que existam sinergias quando você compra uma empresa. E, por exemplo, eu deveria ter menos fábricas porque agora eu vou conseguir diminuir a ociosidade das minhas fábricas. Eu conseguiria ter uma redistribuição mais eficiente porque agora eu tenho necessidade de menos caminhões para transportar, no caso da Ambev, as bebidas que eu transporto. Então, acho que a forma de você conseguir medir mais fácil a consultoria é: vocês conseguiram encontrar as sinergias que eram esperadas nesse processo? Acho que essa é a primeira forma. A outra é: vocês conseguiram com sucesso juntar as culturas das empresas, fazer uma cultura única dessas empresas? Porque é muito comum que as empresas tenham culturas extremamente diferentes. Então, quando a gente começou o projeto lá da Brahma Antártica, eu não estava aqui, mas esse projeto era de empresas com culturas extremamente diferentes. O jeito de que você consegue avaliar se esse projeto deu certo ou não é: no final desse projeto, a empresa que ficou, ela é uma empresa que tem uma cultura definida, ela é uma que tem uma cultura clara? E eu acho que, por exemplo, na Ambev, isso é um lugar que ficou bastante claro que sim. Então, acho que ninguém hoje, você pode concordar, pode discordar, mas é óbvio que a Ambev tem uma cultura clara e que é transparente para todos. Então, acho que esse é um outro grande quesito que você avalia quando sabe se uma fusão foi boa ou não. Tá? Então, não sei se tem mais alguma que você colocaria, mas acho que essas duas são as mais... Basicamente isso. A Catarina gostaria de saber se o processo seletivo está acontecendo, caso positivo, como participar. Bom, sim, está acontecendo, tá? O processo está aberto. Eu não sou do recrutamento, tem as pessoas aqui do recrutamento atrás de mim que elas sabem muito mais disso, mas a forma mais fácil de participar é entrando no nosso site ou no LinkedIn da Grados e se inscrevendo. Vão te pedir algumas informações, o seu currículo, e você vai ser convidado para fazer uma prova, possivelmente. E, em passando nessa prova, você vai ter rodadas de entrevistas, pelo menos 5 entrevistas aqui com os sócios da Grados e com o sócio-diretor também da nossa empresa. E você sendo aprovado, gostaríamos que vocês começassem o mais rápido possível, tá? Então, não só estão abertas as inscrições na Grados, como a gente está num ano muito, muito aquecido, a gente tem muito projeto, a gente está precisando de recursos para conseguir entregar mais projetos ainda nesse ano e no próximo. E vale mencionar também que já fizemos webinars anteriores onde o foco maior era nesse processo de recrutamento, onde demos dicas de cada etapa do processo, então vale a pena dar uma olhada lá. Sim, são disponíveis no nosso site também, então vocês conseguem encontrá-los lá. Pessoal, tem mais 2 perguntas. Uma é da Juliana. Como é o ambiente de trabalho na Grados? É mais colaborativo ou competitivo?
Com certeza é mais colaborativo. Tá? E eu sempre digo que esse é um dos maiores diferenciais que eu particularmente vejo na Agrados, porque consultoria, a quantidade de horas não é exatamente a padrão, mas sabemos que esse ambiente de trabalho colaborativo é um dos grandes diferenciais e é o que faz todo mundo aqui dentro ficar muito mais unido. Tá? Então, é um ambiente no qual todos conhecem a todos, praticamente, tá? Por nome, e isso ajuda muito nas interações do dia a dia. Então, todas as interações são muito amigáveis no dia a dia, e sempre que alguém precisa de uma mão, está passando por alguma dificuldade, sempre vai ter alguém do lado lá para estender a mão e para ajudar. Seja em conhecimento de metodologia, seja em processar alguma base, fazer algum trabalho específico. Tá? Mas essa colaboração realmente é um grande diferencial. Sim, acho que uma coisa que a gente tem aqui na Grados que incentiva muito essa colaboração é a gente não, por exemplo, não existe uma quantidade de vagas delimitadas para quantos, por exemplo, associados você tem que ter na empresa. Então, digamos que hoje a gente tem 20 analistas na empresa. Se os 20 tiverem um desempenho de acordo com uma promoção para associado, todos eles vão ser promovidos. Não vai ter uma limitação de quantidade de associados a serem promovidos. Então, acho que isso gera um ambiente bastante colaborativo. Então, as pessoas não estão competindo entre si para chegar no próximo nível. Se todas forem bem, se todas tiverem um bom desempenho, todo mundo vai para o próximo nível. Isso faz com que as pessoas se ajudem. Então, acho que se eu estou aqui há 10 anos, acho que o principal ponto que faz eu estar aqui, que eu estar feliz, o principal ponto de eu estar feliz aqui hoje, de eu querer estar aqui por mais 10 anos, é porque é um ambiente colaborativo, tá? É um ambiente muito gostoso de trabalhar, até mesmo nos momentos que você tem uma alta carga de trabalho, que você tem alguma coisa muito importante para entregar, é muito agradável trabalhar com as pessoas que você tem aqui. Você sabe que elas vão te ajudar, você sabe que elas são muito capacitadas, você sabe que elas têm muito boa vontade de tentar ajudar você em qualquer problema que você tem. Então, se tem uma parte que é boa de trabalhar na Grados, é essa. Tá? Então, aqui mais uma pergunta. O Pedro está perguntando sobre o turnover e quais são os principais motivos disso. Tá bom? Eu diria que tivemos bastante problema de turnover num passado não tão recente assim. Eu diria que nos últimos 3 anos a gente conseguiu melhorar bem esse turnover. Eu diria que se a gente observar em 2018 e 2019, eu diria que a gente teve um turnover que é muito abaixo do mercado de consultoria como um todo. Tá? Eu acho que o fato de ser um ambiente colaborativo, que você tem desafios constantes, que você está sempre crescendo na carreira, está sempre tendo tipos de projeto, projetos em países diferentes para fazer crescimento na carreira muito, muito acelerado, isso faz com que as pessoas tendam a se manter bastante na Grados. Além disso, tem um ponto bastante importante aqui, que eu acho que é um motivador para a retenção que a gente tem, é o programa de MBA que a gente tem na Grados. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, acho que vale a pena entrar no webinar específico do programa de MBA, mas o fato de a Grados ser uma das poucas consultorias que oferece um patrocínio para o MBA e ser a única que oferece um patrocínio para o MBA que inclui também o Living Expense, faz com que a gente seja uma consultoria bastante diferente das outras. Então, a gente tem muitos diferenciais competitivos que faz com que nos últimos 2 anos acho que a gente teve um turnover bastante baixo. Tá? Então, gostaríamos que fosse ainda mais baixo, mas eu diria que nesse ano foi relativamente baixo. Agora, você perguntou os motivos de por que esse turnover acontece. Acho que são principalmente 2 motivos, tá? Aí o Frank pode me ajudar se ele lembra de mais algum, mas eu acho que o principal deles é um consultor, ele é muito assediado. Então, a partir do seu 3º ano de consultoria, as empresas vão assediar muito esse consultor para que ele vá para a empresa, porque elas sabem que consultoria treina muito bem as pessoas, que ela seleciona muito bem essas pessoas e que ela expõe a desafios muito, muito interessantes. Então, uma pessoa de 3 ou 4 anos de formado que trabalham em consultoria é coisa rara no mercado, as pessoas querem contratar isso com bastante afinco. Tá? Então, pessoas com 3 ou 4 anos começam a receber muitas ligações, como são pessoas que normalmente tiveram o primeiro emprego aqui na Grados, algumas vezes elas querem experimentar alguma coisa nova, querem saber como é que é uma empresa diferente, e eu acho que esse é um dos grandes motivadores que faz com que as pessoas saiam da Grados. E o segundo ponto, eu acho que a carreira de consultor, ela é uma carreira muito boa, mas talvez ela não seja uma carreira para todos o tempo todo. Então, acho que
Para você ser consultor, você tem que, de fato, gostar do que você está fazendo, você tem que ter sempre motivação para fazer o seu melhor, porque como você está tratando diretamente com o cliente todo dia, a exigência de uma consultoria é bastante grande. Então, para você conseguir se manter numa consultoria por bastante tempo, você tem que, de fato, ser uma pessoa que gosta daquilo que você faz. Então, vão ter algumas pessoas que entram em consultoria simplesmente porque tá na moda entre as escolas de engenharia entrar em consultoria, ou porque tinha algum amigo que trabalhou na área, ou porque encontrou nisso um atalho para conseguir crescer rápido na carreira. Aí essas pessoas, de fato, normalmente não ficam em consultoria. Mas muito mais porque não é do perfil delas ficar a longo prazo em uma consultoria, porque de fato não é aquilo que elas querem para a carreira delas. Tá? Então, acho que são os dois grandes pontos que geram turnover. Não sei se você tem mais algum... Não, eu acho que é basicamente isso mesmo. Não só, ou não é para elas, ou, como você disse, não é para elas o tempo todo. Sim. Então, a pessoa muda ao longo dos anos e, eventualmente, para ela faz sentido estar em consultoria em um dado momento da vida e, a partir de um certo ponto, não faz mais sentido. Então, isso pode ser um fator também. O pessoal do time está pedindo para a gente passar alguns recadinhos. No material de divulgação, a gente tinha eu e o Danilo Dário como... nesse webinar. Danilo Dário não estava muito bem, então ele foi rapidamente substituído por Fernando Martinelli, mas foi uma substituição à altura, digamos. E perguntas adicionais, vocês podem mandar para o e-mail do time de recrutamento da Grados. Tá? Então, recrutamento@gradosconsultoria.com.br. O time de recrutamento vai fazer questão de responder todas as perguntas de vocês. Última coisa, se inscrevam nas nossas redes sociais, entrem no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Facebook, se inscrevam. Temos muitas informações interessantes por lá, tanto a respeito de processo seletivo, dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. Então, se inscrevam, está aqui atrás, LinkedIn, Facebook e Instagram. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Acho que foi bastante proveitoso o webinar. Muito obrigado.